E agora a gente vai ter um conteúdo super bacana da Juliene Nascimento. Ela é uma advogada, ela é sócia da FN Advogados, ela atua com startups, com grandes empresas, tanto empresas que já são estruturadas para falar de inovação e negócios criativos, é formada em Direito na PUC, especializada em Propriedade Intelectual e Direito Digital aplicado na FGV. A gente vai saber um pouquinho mais como elaborar um bom contrato de prestação de serviço. Agradeço demais, Juliene. Bom, boa tarde, gente, tudo bom? Obrigada pela presença de vocês. E, para mim, particularmente, é muito especial estar aqui hoje, porque, há 5 anos, quando eu resolvi abrir um escritório, a Rede Mulher Empreendedora foi uma grande referência para eu entender um pouco melhor como desenvolver um negócio. Porque eu sabia fazer contrato. Eu sou formada em Direito, eu sei fazer um serviço jurídico, mas eu não sabia como desenvolver um negócio, né? Aspectos administrativos, venda, financeiro e tudo mais. Então, é muito legal poder voltar aqui hoje compartilhando com vocês um pouquinho de conteúdo e espero poder ajudá-las, assim como a rede me ajudou quando eu comecei. Tá, para que serve um contrato? A gente vem para cá. Vamos falar hoje um pouquinho sobre contrato de prestação de serviços. E aí, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quem aqui pretende abrir um negócio e ainda não abriu? Tá? Quem já tem um negócio? Legal. Bom, considerando o perfil do público que a gente tem aqui, eu pergunto, alguém se arrisca a dizer para mim para que serve um contrato? Um de cada vez. Vai. Perfeito. Direitos e deveres é uma garantia tanto para o cliente como para o empresário. Exatamente isso. Eu tenho um afilhado, quando ele era criança, pequenininho, a mãe dele falava assim, o Pedro é super tranquilo, é só fazer um combinado com ele antes que a coisa flui bem. Então, ela ia sair, ia para um jantar, já falava assim, Pedro, é o seguinte, a gente vai para o jantar, você não pode ficar correndo no meio de todo mundo, não pode chorar, não pode querer ir embora. Às 10 horas a gente vai embora e a gente toma um sorvete antes de ir para casa. Funcionava. Ele ficava ali quietinho, na santa paz de Cristo. Por quê? Porque fez um combinado antes. E o contrato é mais ou menos isso. Ele é o tal do combinado. Tá? É aquilo que a gente já deixa estabelecido desde o começo para evitar que o problema aconteça. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar, quais são os problemas que podem acontecer para eu já criar uma cláusula me dizendo o que eu preciso fazer para solucioná-lo. Então, a gente sabe que o moleque vai sair correndo no meio da galera, a gente sabe que ele vai ficar com sono e vai começar a chorar. Já vamos começar a prever. É óbvio que, no meio do caminho, sempre acontece alguma coisa que a gente não tinha previsto. E tudo bem, porque esse é um instrumento mutável. Ao longo do tempo, conforme a gente vai tendo novas percepções, você pode ir fazendo adequações para poder deixar ele mais completinho. Então, vamos pensar agora numa realidade um pouco mais empresarial. Princípios contratuais. Quando a gente vai estabelecer um contrato com o nosso cliente, existem alguns princípios que precisam ser observados no momento de desenvolver esse documento. Por exemplo, liberdade das partes. Todo mundo que está ali está por livre e espontânea vontade. Eu não tenho ninguém sendo obrigado a fazer alguma coisa. Ninguém está sendo forçado. Consequentemente, se você está lá de livre e espontânea vontade, firmando aquele negócio porque você quer, aquele documento vai ter uma força obrigatória. Ele é lei entre as partes. Tá? Isso daqui é muito importante, porque a gente tem liberdade entre as partes, mas dentro dos limites da lei. Então, eu não posso, por exemplo, em um contrato, estabelecer alguma coisa que seja ilícita, venda de drogas, por exemplo. Ou eu também não posso querer assinar um contrato no momento que a pessoa está bêbada. Né? A gente está lá num coquetel de negócios, todo mundo enchendo a cara, no fim da noite, a galera está para lá de Bagdá, é hora de assinar. Aí, no dia seguinte, o cara acorda com uma ressaca, braba pra caramba, olha e fala, putz, o que eu fiz? Não rola, gente. Um documento desse ele é perfeitamente anulável porque a pessoa não estava em sã consciência, ela não estava podendo desenvolver a sua plena liberdade. Então, isso precisa ser considerado no momento que você vai assinar um documento. Outra questão é a boa-fé. A partir do momento em que eu sou livre para estabelecer o documento, em que esse documento é lei entre as partes, partimos do pressuposto de que houve boa-fé para assinar esse documento.
tá? E a gente tem a boa-fé objetiva e a subjetiva. O que é isso? Subjetiva é a questão do que a pessoa está pensando, qual que é a intenção da pessoa no momento em que ela vai assinar aquilo. Eu não estou de sacanagem. Tá? E a boa-fé objetiva é a maneira como eu efetivamente me comporto perante a outra parte. São as ações que eu faço para realmente cumprir com aquilo que foi combinado. Então, é necessário que haja boa-fé no momento, tanto no momento de assinatura, como ao longo do cumprimento do contrato. Não só para beneficiar as partes, como também porque, para a sociedade como um todo, é interessante que a gente tenha um mínimo de garantia para fazer as coisas funcionarem, né? Se você não contar com a boa-fé das pessoas no momento de se relacionarem com as outras, aí fica muito complicado a gente viver em sociedade. Então, isso é um pressuposto social e é uma garantia entre as partes. Quando você for interpretar um contrato, para entender o que foi combinado, como que as coisas realmente devem acontecer, esses princípios eles são considerados para a interpretação. Perfeito. Ela perguntou assim, de que maneira que a gente pode interpretar a boa-fé. Isso é um pressuposto, tá? A gente parte do pressuposto de que ambas as partes estão agindo com boa-fé. Agora, você, como empresário, pode utilizar algumas medidas para realmente garantir que a pessoa tenha consciência do que está sendo contratado, do que está acontecendo. Eu vou explorar isso melhor ao longo da apresentação. Tá? Bom, seguimos. Principais cláusulas contratuais. Olha aqui o quadradinho, ó. É necessário haver uma definição bem clara do que será entregue. Isso é boa-fé. Tá? Então, quando a pessoa vai comprar de mim, eu tenho que deixar bem claro o que eu estou vendendo. Tá? Vamos pensar num modelinho de contrato aqui. Quando a gente tem um documento, a primeira coisa que aparece nesse documento é a definição das partes. Quem que está ali contratando? Tá? Por que isso é importante? Porque o contrato ele é lei entre as partes. Não adianta depois eu querer colocar uma outra pessoa que não tem nada a ver com a obrigação para se responsabilizar. Então, vamos supor que eu quero contratar um serviço de designer. Tenho eu, a designer que eu contratei. E aí a gente combina o que tem que ser feito, prazo de entrega e várias outras coisas que a gente já vai conversar. Vamos supor que aconteça algum pepino e essa pessoa não me entregue. E ela fala assim, olha, você me desculpa, eu não consegui entregar para você a arte porque uma das pessoas que trabalha aqui comigo ficou doente e daí não deu para a gente fazer. Quem está aqui no contrato? Com quem que eu combinei? Fui eu e você, nós somos as partes. Ao longo do documento, eu estabeleci direitinho o que cada um tinha que fazer. Então, se você tem um fornecedor que teve dor de barriga, o problema é seu. Não adianta querer puxar ele aqui para a relação. Tá? Isso vai valer entre nós. Então, é muito importante vocês entenderem o que é o negócio que está sendo desenvolvido e quem são as partes que estão envolvidas. Tá? Porque no documento a gente tem que colocar direitinho todo mundo que faz parte do negócio. Se a pessoa não está aqui como parte, então ela não pode ser responsabilizada. E tem muitos casos em que a gente tem outros envolvidos na cadeia, só que eles não vão estar aqui como parte no contrato mesmo, tá? Porque eles são meus fornecedores. Então, eu tenho que prestar atenção em como vai ser feito o meu contrato com o fornecedor. Tá? Vamos supor que eu vendo camisetas personalizadas. Tá? E eu me comprometo a entregar a camiseta personalizada para o cliente. Só que a máquina para fazer a camiseta personalizada, eu pego do fornecedor. Deu um problema na máquina, o fornecedor tinha que arrumar, ele não arrumou, eu não consegui ter máquina e não consegui entregar. Eu me resolvo com o cliente, porque as partes aqui da relação somos só nós dois. Agora, no meu contrato com o meu fornecedor, eu posso prever, por exemplo, uma cláusula de regresso. O que é isso? Se eu tiver algum problema porque você falhou na sua prestação de serviços, então você vai ter que me reembolsar depois. Tá? Mas o problema aqui com o cliente é meu e eu tenho que resolver, independentemente do que aconteça nessa outra relação. Ok? Então, começamos o documento, definição clara de quem são as partes. Segundo ponto, objeto. O que eu vou entregar? O escopo do serviço tem que ser absolutamente transparente. E assim, gente, por mais que a gente tenha um documento explicando direitinho como que as coisas precisam ser, é importante que ali, no tete-a-tete comercial, vocês conversem com a pessoa, tirem dúvidas e façam questão de entender se realmente está claro como tudo vai acontecer. Tá? O que evita problema? Conversa clara, objetiva. Tá? E lembrando que tudo que for conversado, tudo aquilo que for combinado, depois tem que estar no contrato.
E tudo aquilo que está no contrato tem que ser cumprido. Tá? É uma via de mão dupla. Não adianta você pegar um modelo da internet que está descrevendo uma fórmula de trabalho que não tem nada a ver com o que você faz na prática e querer assinar isso com a pessoa. Porque ela não está refletindo o que vai acontecer e, se você tiver algum problema depois, você não vai ter como se proteger. O papel tem que refletir a realidade e a realidade precisa refletir o papel. Aqui no objeto eu vou descrever o que eu faço e eu, particularmente, gosto muito de colocar aqui uma descrição do escopo do serviço também. O que é isso? Ainda no exemplo do designer. Então, eu estou contratando um designer, ele vai fazer para mim desenvolvimento de logotipo, um cartão de visitas e assinatura de e-mail. É isso que eu estou contratando. Perfeito. Descrição do escopo do trabalho, como é que vão ser os entregáveis e como tudo vai acontecer. Primeiro, eu, como designer, vou desenvolver 3 logotipos e encaminho para você escolher um. Se, por acaso, você não gostar de nenhum, eu posso rever e te entregar mais 3. Se ainda assim você não gostar, me desculpa, mas a gente vai ter, então, que conversar sobre um novo preço. Porque eu já trabalhei, eu já te entreguei o meu trabalho criativo, eu já fiz uma revisão para te atender, então não dá para eu ficar entregando e revisando isso infinitamente até não acaba mais. Para esses trabalhos de criação, isso é um ponto que costuma pegar muito, tá? Porque, às vezes, o designer vai lá, entrega, ou qualquer outro tipo de criação, sei lá, página de website, por exemplo. Você entrega o trabalho criativo, a pessoa olha e fala, não gostei. Então, antes de fazer o trabalho, faz uma reunião com o cliente, entende o que ele quer, pede para ele te mostrar referências, pergunta o que ele não gosta, o que ele quer evitar. Porque, fazendo essa conversa clara no começo, a probabilidade de você acertar na sua entrega é muito maior. Precisa ficar escrevendo que você vai fazer uma reunião com o cliente para entender o gosto dele no contrato? Não, não precisa. Mas é um alinhamento claro que você pode fazer antes de começar o serviço para evitar que tenha problema lá na frente. Isso é boa-fé, respondendo a sua pergunta. Então, a maneira como você vai conduzindo a relação como um todo demonstra que você está aberto para realmente entender e fazer um bom serviço. Mas aí o que acontece às vezes é você faz a reunião, aí você tem um contrato padrão, aí, de repente, assim, o serviço acaba demorando porque fica discutindo o contrato. Então, às vezes, você... Não, a questão não é que o serviço fica demorando porque está discutindo o contrato. Como eu disse, o papel reflete a realidade. Então, tem alinhamentos que você vai ter que fazer de qualquer maneira para poder trabalhar. A questão é que, depois que você alinhou, aquilo que foi alinhado vai para o papel. Isso é o contrato. Tá? Não. Tá? É uma coisa assim, você vai conversar com o cliente, você vai... Primeiro, seu serviço vai ser padrão. Se é uma coisa só que você vende, você tem que entender bem como desenhar o seu modelo de negócio para entender como é que vão ser os seus fluxos de serviço, e é esse fluxo que vai se replicar sempre com qualquer cliente. Se eu não tenho um fluxo bem desenhado e bem alinhado, vai dar problema, gente. Vai dar problema, porque daí você não vai conseguir ter noção de quais são os seus prazos de entrega, você não consegue ter noção de em quais momentos você pode ter um conflito com o cliente. Então, tem que parar, tem que pensar, fazer um modelo de negócio redondinho, entender quais são os seus fluxos de trabalho, e, quando você for se vender, é esse fluxo que vai ser apresentado para o cliente. E você consegue fazer isso tranquilamente, sem dor de cabeça, porque já foi planejado antes. Tá? As coisas, elas têm uma ordem para acontecer. Não adianta você querer sair, escrever num contrato e impor esse contrato para o cliente se você ainda nem desenhou o seu fluxo de entregas. Tá? Então, essa questão do escopo do serviço é prever mais ou menos, é justamente descrever quais são os seus fluxos de entrega. Tá? Então, primeiro eu vou fazer uma reunião inicial para pegar um briefing, para entender o que você quer. Depois eu vou te fazer uma primeira entrega. Se você não gostar, você tem direito a uma reentrega. E, se forem necessários mais ajustes depois disso, será cobrado um valor adicional de X por cada ajuste. Após a definição de qual que é o logotipo que você gostou, em até 5 dias úteis eu entrego uma prévia do cartão de visitas. Se você não gostou, tem direito a um reajuste. Se for necessário mais algum reajuste, será cobrado um valor adicional de X. Okay? E, por fim, a gente faz a assinatura de e-mail e aí segue o baile. Tá? Então, cada negócio, obviamente, vai ter um fluxo diferenciado. Entendam como é que é o fluxo para descrever o seu negócio e façam esse desenho. Eu gosto de colocar esse escopo de serviço porque eu acho que isso traz mais transparência e evita problemas. Tem muitas pessoas, elas só colocam assim, o que vai entregar,
eu vou entregar para você um logotipo e pronto. Tá? Mas pensando aqui em alinhamento com o cliente, desenhar o escopo é fazer um bom alinhamento. É entender direitinho como que a coisa vai funcionar e, consequentemente, diminuir a probabilidade de ter algum problema. Ok? Seguindo aqui, obrigações das partes. Aqui nessa parte de obrigações, a gente vai falar o que cada um tem que fazer. E, de novo, eu preciso ter um modelo de negócios bem desenhado e um fluxo de trabalho claro para entender o que eu tenho que fazer e o que o cliente tem que fazer. Porque, às vezes, para poder dar andamento na prestação de serviços, eu dependo do cliente. E o cliente tem que ter noção disso. Então, eu te entreguei a prévia dos logotipos, ainda no exemplo do designer. Você tem que escolher qual que é o que você prefere para poder dar andamento no trabalho. Aí o cliente fala assim, olha, eu preciso que tudo esteja finalizado em 2 semanas. Aí eu mando o logotipo para ele escolher e o cara demora 3 semanas para me falar qual que ele prefere. É óbvio que eu vou atrasar meu trabalho, porque o cliente atrasou com a devolutiva dele. Então, é interessante que no documento tenha a previsão de que é obrigação do cliente dar devolutivas no prazo de até 24 horas a partir do momento em que algum trabalho for entregue para ele. E que, se por acaso ele demorar mais tempo para responder, isso pode trazer atrasos para o projeto como um todo. E, consequentemente, atraso no prazo final. Tá, o que ela está me perguntando é o seguinte, falando sobre datas, né? A partir do momento em que eu, prestador de serviço, faço entrega para o cliente, eu preciso ter algum tipo de documento protocolando isso? E-mail, gente, não precisa fazer um adendo para o contrato, nem nada. Tenha algo escrito comprovando qual foi a data que você entregou, que isso já é suficiente. Tá? Então, se vocês conversarem por WhatsApp, conversou por telefone, pessoalmente ou qualquer outra coisa, sempre depois registre por e-mail. Tá? Então, conforme falamos hoje, já fiz a entrega do trabalho inicial, aguardo o seu retorno. Está ali um registrinho bonitinho, tá? Isso é suficiente. Então, essa parte das obrigações é para poder deixar bem claro o que é obrigação do prestador de serviço e o que é obrigação do cliente para que as coisas possam caminhar bem. Ok? Vamos lá. De acordo com a lei, para que um contrato seja válido, é necessário que tenha a assinatura das partes e de 2 testemunhas. Aí, a gente tem as variações. Existe contrato verbal, por exemplo. A partir do momento que eu falei e combinei uma coisa com você, nós estamos nos comprometendo. A questão é, um contrato verbal é válido? Sim, ele é. Se tiver problema, como é que eu comprovo aquilo que foi conversado? Eu preciso ter isso gravado, eu preciso ter uma testemunha. Aí, se eu tiver uma testemunha que fala uma coisa, outra que fala outra, já deu ruim, né? Então, eu sempre recomendo ter um documento escrito. Agora, a gente precisa ter certeza de que esse documento tem o mínimo necessário para que realmente a gente consiga comprovar que as partes concordaram com aquilo e esse que foi o combinado. Então, você tem a assinatura dos 2 e tem também a assinatura de 2 testemunhas. Tá? Eu recomendo que sempre seja seguido esse formato. Se você tiver um aceite por e-mail e o bicho pegar muito feio em algum problema, tem juízes que aceitam o ok por e-mail, sim, como algo válido. Mas vamos fazer direito? Já que está fazendo, faz direito. Hoje em dia tem várias ferramentas de assinatura online, tem o ClickSign, DocuSign, tem um monte. Tá? Eu não sei direito como que elas funcionam, coloca um Google aí que vocês acham, tem algumas que são gratuitas, outras são pagas. Mas você consegue colocar o documento lá dentro, manda um link para a pessoa recebe o link, coloca um ok, já faz a assinatura ali digital. Dá para fazer uma coisa bem feita. Se você está realmente disposto a abrir um negócio e quer se profissionalizar, então crie hábito de ter rotinas bem feitas. É uma burocracia que não é muito complexa, cria o fluxo direitinho que dá certo. Ela está perguntando sobre a validade da assinatura digital. Eu não sei te responder essa questão de cartório reconhece, mas temos jurisprudências de juízes que aceitam, sim, tanto por e-mail como assinatura digital. Mas por que o cartório tem que reconhecer? Se tiver algum problema, é o juiz que vai analisar. Tá, gente, eu vou prosseguir aqui, porque senão não dá para passar por todo o conteúdo. Mas existem jurisprudências, tá? Os juízes aceitam essa assinatura digital, tem uma discussão sobre isso, e a tendência é que isso seja válido, sim, por essas plataformas específicas que tem todo um sistema de criptografia, segurança, reconhecimento de identidade. Eles
essas plataformas já foram montadas com a tecnologia necessária para garantir que realmente você consiga reconhecer quem assinou. Tá? Mas, como eu disse, é uma opção. Se você quiser preferir seguir com o caminho tradicional de assinar, tudo bem também. São ferramentas que a gente tem hoje em dia que ajudam a dinamizar a relação. Bom, em relação a preço. Preço também é uma coisa que costuma dar muita confusão. Tá? Primeira coisa que precisa ficar muito clara. O pagamento ele precisa ser prévio ou após o serviço. Eu só vou começar a trabalhar depois que você me pagar uma parcela ou não. Eu já começo a trabalhar e depois que o serviço for entregue, você paga. Parece que é uma coisa boba, mas isso dá muito problema. Porque as pessoas não combinam. Tá? Entendam uma coisa, gente, por mais óbvio que isso possa parecer. Às vezes eu tenho uma coisa muito clara na minha cabeça. Se eu não exteriorizar isso e conversar com outra pessoa, ela não vai adivinhar. Tá? Então, combinem como as coisas precisam ser. O meu serviço ele precisa de uma entrada de renda inicial para que eu possa dar um start e desenvolver algumas coisas. Então, estabeleça um pagamento prévio. Estabeleça uma parcela que tem que ser paga antes e outra parcela que tem que ser paga depois. Ou então, se você tem um valor total e você vai parcelar esse valor em, 6 vezes, define direitinho qual que é o valor de cada parcela, a data de pagamento de cada parcela, o que vai acontecer se o pagamento atrasar, se tem incidência de juros e multa ou não. Se tiver, qual que é o valor de juros e multa que vai incidir. Então, entenda direitinho, tá, como é que tem que acontecer toda essa questão. Converse com a pessoa, explique e tenha uma cláusula mostrando claramente como isso tudo tem que acontecer para evitar algum tipo de dor de cabeça, ok? Sobre pagamento, uma coisa super importante. Algumas empresas, principalmente empresa grande, eles costumam ter o hábito de dizer que primeiro você tem que mandar a nota fiscal para depois eles fazerem o pagamento. Eu não gosto disso, porque eu também queria saber por quê. É uma ótima pergunta. Isso aí é uma organização lá do departamento financeiro que não tem embasamento jurídico nenhum. E eu vou compartilhar um problema que já aconteceu comigo e com muitos clientes. O que acontece? Quando você emite a nota fiscal, você está dizendo para o governo que você recebeu aquele dinheiro. Então, eu emiti uma nota fiscal de R$2.000, eu estou dizendo para o governo que eu recebi R$2.000. Consequentemente, eu tenho que pagar imposto em cima de R$2.000. Aí, o que acontece? A pessoa não te paga, mas você tem que pagar o imposto. Tá? Isso acontece. Então, eu não recomendo a emissão de nota fiscal antes do pagamento. Conversa com eles. Só que daí você tem uma dor de cabeça para receber, não é? Tem gente que, às vezes, demora 6 meses negociando com a empresa até receber, e o pagamento do imposto já foi feito. Para alguns negócios, isso não faz diferença nenhuma. Você paga ali o imposto, porque eu não vou ficar devendo, não vou ficar com certidão de débito, e aí você vai negociando com a empresa, que depois faz todos os trâmites necessários, processa a empresa se precisar, faz o que você quiser para receber o dinheiro. Agora, tem negócios menores, principalmente de quem está começando, que isso dá prejuízo. O fato de você não ter recebido e ter que pagar imposto. Eu vou pedir um favor para vocês, gente, que estão comendo o meu tempo aqui. Eu vou abrir alguns espaços para pergunta, anota, segura a dúvida e depois a gente conversa, tá? Para poder dar tempo de passar o conteúdo completo. Mas anotem direitinho, eu prometo que eu abro para poder esclarecer as dúvidas, ok? Então, o que eu recomendo? Se o departamento financeiro da empresa fizer esse tipo de exigência, na medida do possível, diga que vocês não trabalham dessa maneira, mas que você pode enviar para a pessoa uma fatura. Aí você faz ali como se fosse uma notinha bonitinha, declaro que foi prestado um serviço X no valor de Y, e aí você entrega isso para que o financeiro tenha um comprovante de que houve a prestação de serviço e qual o valor. Daí, internamente, eles conseguem se programar para colocar no fluxo de fazer o pagamento e depois você emite a nota. Tá? Então, eles têm ali uma certa comprovação de que foi prestado o serviço, do valor e tudo mais, e você não tem o prejuízo de emitir a nota e, eventualmente, depois não receber. Ok? Seguindo aqui. Garantia. Alguns serviços eles podem ter garantia, outros não. Aqui a gente volta um pouquinho no exemplo que eu dei lá no começo. Um trabalho artístico, você fez uma primeira entrega, a pessoa olhou, não gostou. Então, eu estou te dando uma garantia de refazer uma vez. Tá?
A partir da segunda, terceira ou quarta, seja lá quantas forem necessários, vai ter a cobrança de algum valor adicional. Então, se você está oferecendo algum tipo de garantia para o seu serviço, porque ele vai ser refeito, ele vai ser revisado, ou você vai fazer um acompanhamento para ir esclarecendo dúvidas do cliente durante um tempo, deixe isso bem claro, tá? E outra coisa que daí é uma questão até um pouco mais comercial do que jurídica. Às vezes, tem negócios que a pessoa quer dar esse acompanhamento, ou então essa revisão, como uma cortesia, para realmente conseguir ganhar o cliente quando está começando a relação, e não vai cobrar por isso. Comercialmente falando, é legal, tá? Isso ser feito, porque você abre espaço para realmente abraçar o cliente, mas registra aquilo que foi combinado, porque às vezes você dá a mão, a pessoa quer o braço. Entendeu? Exato, até chegar no corpo inteiro. Então, assim, eu estou te dando como cortesia um acompanhamento por 3 meses, ou então uma revisão, mas deixe bem claro até que ponto vai essa cortesia, tá? Até que ponto que vai esse adicional, e a partir de que momento que aquilo realmente configura um novo serviço e precisa ser pago novamente. Então, antes de sair oferecendo as coisas, entenda o que você está oferecendo, para pensar todos os problemas que podem acontecer aí no meio do caminho e já crie mecanismos para saber como é que você vai resolver esse problema caso ele aconteça. E como eu disse, gente, contrato é um negócio mutável. Ao longo do caminho, você vai passando por problemas que antes você não previa e tudo bem, isso acontece. A partir do momento que isso acontecer, o que você vai fazer? Você vai atualizar o seu documento. E você vai colocar dentro dele uma cláusula específica para resolver esse problema que você passou agora. Passou pelo problema, aprendeu, vida que segue, cria um mecanismo de proteção. Tá? Prazo e rescisão. Vamos entender direitinho quanto tempo dura essa relação. Tá? Então, vamos supor que você assina um contrato de prestação de serviços de 6 meses. E aí, no seu provisionamento financeiro, você está contando que mensalmente você vai receber aquele valor durante 6 meses. Aí, no terceiro mês, a pessoa fala, então, não quero mais, muito obrigada. Mas você já fez o seu provisionamento financeiro contando com esse valor que ia entrar. Ai, meu Deus, e agora? O que a gente faz? Vamos pensar quais são os problemas que podem acontecer e o que eu preciso fazer para resolver. Se a pessoa rescindir o contrato antes do prazo, até que ponto que isso pode me prejudicar? Então, é interessante eu criar uma cláusula falando que, se acontecer a rescisão antes do prazo, a pessoa tem que pagar multa? Sim ou não? Às vezes, é suficiente que a pessoa avise com antecedência para você se organizar. Então, assim, a rescisão antes do prazo é possível, desde que você avise com 1 mês de antecedência. Avisou com 1 mês antes, o mês do aviso vai ser faturado e depois a gente encerra, numa boa. Ou então, não. Se você rescindir antes do prazo, realmente vai me prejudicar, então a gente vai ter que colocar aí uma multa. Tá? Você coloca uma multa que pode ser uma porcentagem do valor que falta para poder completar o período que foi previamente combinado. É possível fazer isso também. Mas, como eu sempre digo, combine antes. Tá? Entenda, dentro do seu modelo de negócio, de que maneira que as coisas funcionam, o que você precisa, para realmente fazer uma cláusula que te traga segurança e proteja do risco. Ok? Então, rescindir o contrato antes do prazo é possível, apenas entenda quais são os mecanismos. Agora, a gente tem a situação contrária. Você se comprometeu a prestar o serviço para o cliente por 6 meses, mas deu um pepino e você vai ter que rescindir antes. E aí? Tem um princípio contratual também, que eu não mencionei. Aliás, como o nosso tempo aqui é curto, não dá para eu explorar tudo de uma maneira muito profunda. Eu dei uma pincelada no principal. Mas tem uma coisa que chama igualdade entre as partes dentro do contrato. Eu não posso dar super vantagens para uma parte e depois deixar a outra ali, coitadinha. Né? Tem que haver um equilíbrio entre obrigações, deveres, vantagens, desvantagens para os 2 lados. Então, se eu coloco uma cláusula, por exemplo, falando que, se o cliente rescindir, ele vai ter que pagar uma multa, por que eu vou falar que, se eu rescindir, eu não pago? Cadê o equilíbrio? Não é? Cadê a boa-fé? Então, essa é a questão. Por isso que eu falei, tem que ter planejamento. Você não pode simplesmente fechar o olho e falar, se a pessoa realmente quebrar o contrato antes, vai me prejudicar, coitadinho de mim. Não, pare e pensa.
Pare e pensa até que ponto isso vai te prejudicar. Pare e pensa qual que é a maneira mais inteligente para você estabelecer como que vai ser essa rescisão e, principalmente, como que eu faço um desenho que seja justo para os dois lados. Tá? Porque se você pensar só no seu umbigo, você faz uma coisa que super prejudica a outra pessoa. Agora, se você parar para pensar que a situação pode acontecer para os dois lados, eu acho que a visão vai mudar. Então, é esse o olhar que vocês precisam ter. Tá? São duas partes no contrato, existe boa-fé para todo mundo. Vamos entender como estabelecer uma relação justa. Tá? Penalidades. Se houver, quais são e quando serão aplicáveis. Ao longo da prestação de serviços, é interessante você ter um olhar de quais são os pontos de potencial pepino. Tá? E aí, nesses pontos de potencial pepino, a gente analisa se é interessante colocar uma cláusula de penalidade ou não. Como, por exemplo, pagamento. É comum as pessoas atrasarem para pagar dentro do seu negócio? Se atrasar, então eu vou colocar uma multa. Isso é uma penalidade. O exemplo da rescisão que eu acabei de dar. Se houver uma rescisão antes do prazo. Se a pessoa atrasar na hora de responder. Eu mandei o trabalho para ele aprovar e ele está atrasando para me responder. Eu vou colocar algum tipo de penalidade, caso você demore? As penalidades elas não precisam ser só financeiras, tá, gente? O fato de eu dizer, por exemplo, que se você não me responder em 24 horas, o meu prazo de entrega também vai aumentar, é uma penalidade. Tá? É uma trava que eu coloco aí no meio para garantir melhor o fluxo dos serviços e, principalmente, me proteger. Tá? Então, eu posso tanto colocar uma penalidade para forçar a pessoa a ter um comportamento, como também alguma trava ali para evitar que um problema respingue em mim depois. Porque se esse cara ele atrasa, eu teria, eventualmente, 5 dias para fazer minha parte a partir da sua aprovação. Aí você atrasa e eu passo a ter 1 dia só. Não dá. Então, consequentemente, o meu prazo também aumenta. Agora, para poder fazer essa análise, tem que ter um fluxo de trabalho bem desenhado, senão você não vai conseguir fazer esse desenho nunca. Tá? E aí você vai ter um contrato que não reflete a realidade. E, de novo, a realidade tem que estar no papel e o papel tem que refletir a realidade, senão vai dar problema. Aqui, para diminuir problemas, esse quadradinho ele é um quadradinho muito mais de relacionamento do que jurídico. Tá? Eu cansei de matar processo com 30 minutos no telefone com a pessoa. Porque você conversa, você pergunta da vida, você pergunta do cachorro, dos filhos, a pessoa vai com a tua cara, ela vê que você está a fim de ajudar. Então, vamos achar um jeito melhor de resolver esse problema? Daí ele desiste, porque processo é um negócio que a galera às vezes bate no peito, eu vou chamar meu advogado, eu vou te processar. Mas, na prática, gente, é um negócio que dá tanta dor de cabeça. É custo de dinheiro, é tempo, é estresse. Então, se a gente conseguir resolver as coisas de uma maneira amigável, isso é válido para todo mundo. Tá? E, às vezes, a galera fica ali de cabeça quente, bate, e aí aquilo acaba virando um processo. E, no fundo, você está lidando com um ser humano. Tá? Trata a pessoa como você gostaria de ser tratado. Eu tenho certeza, eu juro para vocês, por experiência própria, que isso resolve muitos problemas. Então, se você cometeu algum erro ao longo da relação de serviço, para a pessoa e fala, desculpa, eu errei. Quando você for conversar, já apresenta uma maneira de solucionar isso, a pessoa vai ficar feliz e pronto. Você já resolveu o problema. Você evita que isso vire uma bomba relógio que vai explodir num processo lá na frente, que vai fazer você ter muito mais dor de cabeça e gastar muito mais dinheiro. Tá? Às vezes, baixar o ego é muito mais efetivo. Então, eu reconheço o erro e já apresento uma maneira de reparar, porque a pessoa, com certeza, vai aceitar. Atendimento ágil e gentileza. Tá? Procure sempre cumprir com os seus prazos. Se você conseguir, às vezes, até surpreender a pessoa e entregar um pouquinho antes do prazo, você já está ganhando a simpatia de alguém. Se fizessem isso com você, com certeza você iria gostar. Então, procure fazer com o seu cliente também. São regrinhas de comportamento que parecem óbvias, mas, no meio do caminho, quando você está com um monte de coisa para fazer, isso passa batido. Tem cliente que é chato, tem cliente que vai pegar no seu pé, vai ficar fazendo um monte de cobrança que ele não deveria. Mas, se você for gentil, você dobra essa pessoa e dá para seguir. Agora, se você pega um cliente chato, fica com o saco cheio e dá uma patada nele, esse cliente chato tem um potencial enorme de ficar ainda mais chato, de trazer mais dor de cabeça. Não é? Ah, mas o que isso tem a ver com direito, com contrato? Tem a ver que isso é uma relação entre pessoas. E se vocês tiverem um problema e esse problema realmente se aprofundar, isso vira um processo. Tá?
Então, tem passos que a gente pode dar antes. Tem gente que faz propaganda negativa, exatamente. Então, são passos comportamentais que a gente dá antes para evitar que o problema aconteça. Eu não tenho um departamento jurídico, eu não tenho aqui dentro da empresa condições de ter um advogado que sempre está me acompanhando. Então, se você se pautar em ter um relacionamento agradável, em ser transparente, em ter boa-fé, em ter um fluxo de negócios bem desenhado, não é? Entender quais são os riscos e já conversar com a pessoa como que vocês vão se comportar a partir do momento em que esse risco acontecer, seguindo esses passos, provavelmente você vai diminuir bastante a chance de ter problemas e dispensar a necessidade de ter um advogado ali toda hora para resolver o pepino para você. Tá? Vamos trabalhar com um preventivo. É ser humano, estamos lidando com seres humanos. Lembrem-se disso sempre, quando você for lidar com a pessoa. Seguindo aqui, temos mais. Oi, não quer caminhar? Mas tudo bem. Bom, qual que é a cláusula que a gente precisa pensar no final? Foro. O que é foro? Se acontecer um problema e aquilo efetivamente virar um processo, onde que a gente vai resolver? Tá? Em termos jurídicos, existem algumas variações aí no meio, tá? Mas, como não dá para a gente abordar todas agora, pensem onde que vocês estão, onde que você está prestando serviço, coloca lá, né? Havendo algum tipo de problema em relação a esse contrato, será considerado o foro de São Paulo, ou o foro do lugar onde você está. Procura colocar as coisas assim para facilitar a vida. Se houver alguma exceção ou alguma mudança no seu caso realmente vire um processo, o advogado que for cuidar da situação vai te orientar e vai dizer que, de repente, o processo tem que correr em outro local. Tá? Mas, via de regra, para poder falar um formato padrão de como vocês desenvolvem, coloquem isso. Nessa cláusula de foro, pensem em colocar ali o local onde você está para efetivamente resolver os problemas. Ok? Pois é, provavelmente vai puxar para o do cliente, só que não dá para ficar entrando nessas variações aqui agora por causa do tempo. Coloca no teu, tá? Porque, como eu disse, havendo um problema, a gente tem que ver o caso a caso e o advogado vai te orientar. Mas, para poder falar um modelo padrão para vocês, eu estou seguindo essa postura. Tá certo? Vamos abrir para perguntas, porque um monte de gente ergueu a mão. Alguém quer começar? A senhora aqui tinha... Bom, a pergunta dela foi o seguinte: no meio da relação, mudou as coisas que eu combinei com o cliente. Como é que eu faço? Você tem que aditar o contrato. O que é isso? Você faz um outro contratinho falando assim: combinamos que, em relação ao prazo de entrega ou em relação a qualquer outra coisa, houve uma mudança, a partir de agora vai ser assim. As outras cláusulas continuam inalteradas. E todo mundo assina. De novo, os dois assinam com duas testemunhas. Tá? Você vai aditar o contrato. No caso de uma empresa, porque vai na pessoa jurídica e tem a pessoa que é o presidente, alguém que representa a empresa. Se é uma empresa grande, você vai estar estabelecendo um contrato através de um outro setor. Como que a gente faz o contrato? Coloca a parte só a pessoa jurídica e o presidente, quem representa? Deixa eu ver se eu entendi. Você vai fazer um contrato como empresa, dentro dessa empresa existem vários departamentos. A questão é quem assina. Porque o contrato a gente vai fazer para uma pessoa jurídica. Eu estou fazendo para uma pessoa jurídica. Você vai prestar serviço para uma pessoa jurídica. Uma pessoa jurídica. Tá. Então, eu coloco o CNP, eu coloco os dados da empresa. Da empresa. E aí eu coloco os dados da pessoa física que representa a empresa. Perfeito. Aí, se dentro dessa empresa é muito grande, tem um outro setor, eu fechei o contrato com uma outra pessoa, vai o nome dessa pessoa também ou não? Só da empresa e o presidente? Tá, vamos lá. Quando a empresa nasce... Vamos lá, pessoa tem RG, empresa tem CNPJ, tá, gente? Então, você tem que pegar o contrato social, que é o documentozinho que fez o CNPJ nascer, e olhar quem tem competência para representar essa empresa. Não é porque a pessoa trabalha na empresa que ela pode assinar e assumir compromissos em nome dessa empresa. Até porque, quando você assina contratos, eventualmente você está contraindo dívidas. Você tem uma empresa gigante, pega qualquer um lá dentro e sai contraindo dívida, a coisa fica complicada, né? Então, você tem que olhar no contrato social quem é o administrador, para saber quem tem poderes para efetivamente assinar documentos em nome da empresa. Se você assinou um contrato com uma empresa e a dona Maria, lá do financeiro, que não está no contrato social, assinar, não tem validade.
a não ser que ela tenha uma procuração, tá? Então, é interessante vocês pedirem para olhar o contrato social ou então uma procuração para ver se a pessoa tem poderes para efetivamente assinar em nome dessa empresa, tá? Vamos daqui do lado de cá um pouquinho? Eu trabalho com serviço e normalmente a gente manda proposta antes de um contrato. Perfeito. Como você vê a questão do aceite dessa proposta, sendo que nessa proposta tem algumas cláusulas parecidas com o contrato? Perfeito. Quando você manda uma proposta e a pessoa aceita, ela já está aceitando os termos que constam na proposta da maneira como eles estão lá. Em muitos casos, dependendo do serviço, eles são bem complexos, tá? Então a proposta ela é super minuciosa. O que você pode fazer para facilitar? Você tem até um contrato com essa parte do objeto um pouco mais simples e dizendo que a prestação dos serviços vai acontecer da maneira em que foi descrita na proposta. E você junta a proposta no contrato como anexo, tá? Eu faço isso para vários clientes, um pessoal que trabalha com marketing digital, que tem um monte de detalhezinho aí no meio. A proposta é bem minuciosa. Tá? Então, essa descrição do escopo, que eu comentei lá na frente, ela é feita de forma bem clara na proposta, porque o comercial, quando vai vender, já aborda bem isso, e daí a gente usa isso como um anexo ao contrato. Ok? Pode. Pega, assina, faz aquele esquema, né? As duas partes assinam, duas testemunhas assinam ali. A questão é que, às vezes, a proposta ela não vai trazer todas essas cláusulas que eu comentei aqui. E qual que é a importância de você ter tudo isso? Trazer segurança para você. Tá? Geralmente, a proposta não vai falar sobre rescisão, não vai falar sobre multa em caso de atraso de pagamento. Tem vários detalhes aí no meio que ela não vai ter. Ela é mais simples. Tá? Então, é interessante você realmente ter um contrato mais robusto para trazer mais segurança para a tua empresa. Do lado, pega aqui, Bia. Qual que é a diferença do contrato e o termo de contrato? O nome. Só o nome? No final da... contrato, exato. Boa tarde. Eu tenho Lindo seu cabelo. Obrigada. Eu tenho uma loja e, na verdade, eu não trabalho com estoque pronto. Eu tenho o tempo de confecção desse produto, né? Ela é uma loja virtual. Então, eu crio várias políticas da loja, do site, como ele funciona, prazo de entrega, como é calçado, a pessoa não pode experimentar antes, então eu deixo no CDC, tudo bonitinho, prazo, né, de 7 dias para a pessoa trocar e tudo mais. Mas muitas pessoas não leem. E, assim, eu cheguei a sua venda online? É online. E as pessoas não leem. Tanto que no site tinha... No site antigo, agora eu estou implantando no site novo, aquela caixinha assim, li e concordo com os termos da loja. A pessoa, aí ela, às vezes, é bem raro acontecer, mas acontece da pessoa vir, aí ela começa a criar caso. Ah, mas eu quero trocar assim, porque e aí eu coloco que, se ela tiver que trocar, eu preciso fazer tudo de novo. Então, acabo pedindo uma parte, ela precisa pagar tipo 50% de novo para fazer essa peça, porque a outra vai ficar parada. Muitas vezes o produto é personalizado, né? Não é nem que eu vou ganhar em cima disso, é que eu vou ficar com um negócio perdido. Esses termos, essa política também vale como um contrato, mesmo sem a minha assinatura ali na caneta, ou não? Tipo, escreveu no meu palco meu. Existem vários tipos de contrato, tá? O que eu abordei na palestra aqui hoje foi de prestação de serviços. Para venda online, tem algumas coisinhas que mudam e eu não vou conseguir explorar tanto aqui. A gente pode conversar um pouquinho depois. Tá? Eu comecei a trabalhar com negócios na internet quando as vendas pela internet começaram. Já faz alguns anos isso. Eu trabalhava no departamento jurídico do Buscapé. Então... ninguém vendia, o povo Malemar sabia que era internet, começaram a vender pela internet, você comprava uma camiseta, chegava um tijolo, era um caos. E aí, quando começaram os problemas com isso, eu ia em audiência, e aí juiz, promotor, que eles nem sabiam o que era internet, olhava para minha cara e falava assim, mas, doutora, ninguém lê esse documento aí, ó, não adianta você falar que está escrito. E aí a minha resposta era assim, então, beleza, vamos pegar todos os contratos que existem, rasgar e jogar no lixo, porque isso aqui é um contrato como qualquer outro, só que ele está online. Um está no papel, o outro não está. A diferença é essa. Hoje em dia, obviamente,
já tem legislação sobre isso, na época não tinha. Na época, a galera do PROCON, falava com o pessoal do PROCON, coitados. Coitados, velho. Então, hoje em dia, já tem legislação, tem normas do PROCON, tem leis de direito digital. Termo de uso é um documento aceito, sim. Tá? As regras que estão lá são válidas, sim. Mas, como eu disse, a gente tem que pensar e se colocar no lugar do outro. Você, quando vai comprar... Eu sou advogada, eu leio. Mas eu sei que eu sou anormal. Quando você vai comprar uma coisa pela internet, você fica lendo todos os termos de uso. Poucas pessoas leem. Então, sabendo que as pessoas se comportam assim, você precisa entender quais são os maiores riscos que existem na tua relação e dar um jeito de avisar isso para o consumidor. Ao longo da navegação do seu site, você já coloca avisos, disclaimers, um bonequinho rebolando com uma melancia, para poder passar esse aviso e o consumidor ter ciência de como as coisas acontecem. Isso vai estar lá dentro do seu documento, só que ao longo da navegação, até completar a compra, obrigatoriamente, algumas informações essenciais precisam aparecer. Porque se você tiver algum problema, para se defender, você vai usar, sim, os termos de uso, mas você também vai mostrar que, na tua navegação, a jornada que o consumidor tem que percorrer com o carrinho de compra até fechar ele, o aviso apareceu. Então, a tua parte você cumpriu, você agiu com boa fé. Tá? Você tem que pensar em outras maneiras de passar esse aviso. E, ao longo do negócio, você vai sentir que, geralmente, os problemas são os mesmos. Tá? Via de regra, é sempre na mesma quina que encalha os negócios. Então, você já sabe que vai dar problema ali, já pensa numa maneira de solucionar isso. Como é que eu aviso isso para vocês de uma maneira mais clara? Tá? Gente, 5 minutinhos. Vamos do lado de cá um pouquinho, ali no fundo? Pode falar. Vai. Oi, eu ainda não tenho CNPJ. Quando eu preciso de um CNPJ, tem uma fotógrafa que trabalha comigo, então eu pego o dela. Isso vai mudar, calma. Então é isso, eu ainda não tenho CNPJ. Quando eu faço o contrato, eu estou fazendo o contrato como CPF. Porém, ela trabalha comigo e eu também tenho que... Aí essa é a dúvida. Eu tenho que pôr também ela... pôr os dados dela, o CPF e tudo mais, ou eu faço só por exemplo, no nome do CNPJ dela, ou eu posso fazer no CPF das duas. Vamos lá. Lembra que eu falei que o contrato ele é válido entre as partes. Ele é lei entre as partes. Quem são as partes? As pessoas que estão no documento são as partes envolvidas na negociação, no contrato. Se eu não estou aqui no documento, então eu não estou envolvido, eu não faço parte. Se quem presta o serviço são vocês duas, e vocês ainda não são sócias para ter um CNPJ só para todo mundo, então tem que entrar as duas. Tá? O ideal realmente seria isso. Agora a gente vai entrar num mar de problemas que você pode ter por estar assumindo uma obrigação como pessoa física e não como pessoa jurídica. Daí eu precisaria de mais 1 hora para conversar aqui sobre isso. Mas, enfim, resumidamente, quando você tem uma pessoa jurídica, é como se você tivesse uma camada de proteção. Porque quem está assumindo a obrigação é a pessoa jurídica, não é você. Tá? Falando em 2 minutos, enfim, falando rapidamente o que precisaria de mais tempo. Numa limitada, que é o tipo de empresa mais comum, por que chama limitada? Porque a responsabilidade dos sócios é limitada à quantidade de cotas que ele tem, a quanto eles participam da empresa. Se você tem 50% da empresa e essa empresa fica endividada, 50% das dívidas são suas. Se você tem 5% da empresa e a empresa fica endividada, 5% das dívidas são suas. Então, você tem sim que responder por isso, mas dentro do limite da sua participação. Então, havendo algum tipo de problema, primeiro o problema vai bater na empresa, para a empresa resolver, e depois esse problema bate em você como pessoa física. Isso, de certa maneira, ajuda a proteger o seu patrimônio. Tá? Porque, se, por exemplo, tem que penhorar bens para pagar a dívida, vai penhorar os bens da empresa, não os seus. Agora, se você está assumindo a responsabilidade enquanto pessoa física, tendo algum tipo de problema, você não tem essa camada da empresa aqui, vai bater direto em você. Tá? Estou sendo muito simplista para não te deixar no escuro. Se você quiser, a gente conversa melhor depois. Mas eu recomendo que vocês regularizem isso. Tá? Contratos para prestação de serviço. Por exemplo, eu presto um serviço que depende de muita confiança entre mim e o cliente. Eu sou personal organizer. Ai, você salva vidas, gente. Salvo. Tem uma que foi em casa uma vez, a melhor coisa do mundo. Vou até já fazer propaganda dela, porque, olha,
É um negócio que vale a pena. Nesse caso, você acha que um contrato muito formal e muito complexo vai atrapalhar ou me ajudar? Porque, às vezes, o cliente fica um pouco ressabiado também, né? Vamos lá. Eu sou uma pessoa super contra o juridiquês e super contra qualquer coisa que fique muito complexa. De novo, estamos lidando com seres humanos. Eu fico mexendo com documentos complexos porque faz parte do meu cotidiano por causa da minha profissão. Gosto de fazer isso? Não. Tá? É muito mais legal quando você pega aquele documento simples, fácil de entender, que você lê só uma vez e já pega o que está acontecendo, objetivo que vai direto ao ponto. Tanto que documento, contratos que eu faço, eu procuro sempre colocar essa digital. Então, você, sabendo como que é o teu público, já sabe que não adianta você pegar um contrato que te traz assim proteção no último nível, mas tem 20 páginas. Porque não vai adiantar. Vamos entender o que é o essencial para a gente poder ter uma relação equilibrada e protegida para os dois lados? E é isso que vai ter. Tanto que tem 1000 outras cláusulas que podem ser colocadas e eu nem trouxe aqui. Eu coloquei realmente as principais, aquele mínimo necessário. Às vezes tem trabalhos que exigem confidencialidade, porque você vai ter acesso a muitas coisas que são sigilosas. Então, você precisa ter uma cláusula de confidencialidade nesse contrato. Dependendo do serviço que você presta, existem características específicas que têm que ser consideradas no momento de desenvolver. Tá? O que eu fiz aqui foi dar uma pincelada nos principais aspectos. Mas, no seu caso, que você já sabe que o teu público não tem paciência, que não vai rolar, que isso vai engessar, tem, assim, um documento para trazer um mínimo de proteção, mas você vai naquelas cláusulas que são as básicas. E a redação, a maneira de escrever, tem que ser simples, tem que ser clara. Tá? Gente, preciso encerrar porque está dando tempo aqui. Super obrigada pela participação de todas.